Podemos começar. Podemos? Ah, então tá bem. Estava esperando ter o ok. Muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Beleza com vocês? Então tá bem. Então nós vamos hoje falar com vocês sobre a missa parte por parte. O padre não vai falar muito alto porque a garganta dele tá ruim, tá bom? Então vamos devagarinho. Hoje prometo não passar muito do horário. Espero pelo menos não passar mais ainda do horário, meu Deus. Mas vamos fazer a missa parte por parte. Então, para começar, o que é a missa? Para os que vão entrar agora para ser coroinhas. O que é a missa? Ixi. Momento de conversar com Deus, ok. A oração mais forte, certo, também. Que, filho? Como? Que lembra a morte de Jesus, certo, também. Também é isto. Mais alguma coisa? Não? Ok. Tudo isso e muito mais. Na Santa Missa, é a oração, a maior oração, a oração mais forte que nós temos, é aquilo que nós recordamos, lembramos a morte de Jesus, é onde nós, cristãos, nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós nos reunimos, nós nos encontramos para celebrarmos a vida dele, a morte e a ressurreição dele, que chega e se faz presente, acontece na nossa própria vida, por meio de rituais, por meio de coisas que acontecem repetidamente. E quais são esses rituais? Toda missa não acontece quase a mesma coisa? A gente chega ali, espera e começa o canto, tem um comentário, o canto inicial, o padre começa em nome do Pai, depois faz a saudação, tem o ato penitencial, tem o glória, tem as leituras, a homilia. Isso é um ritual. São ritos nos quais a vida de Jesus Cristo se faz presente na nossa vida. E durante esses ritos, a igreja vai refletindo sobre momentos da vida de Jesus, para que esses momentos se atualizem, se tornem novamente presentes. É como se eu lembrasse de alguém e aquela pessoa se fizesse presente na minha frente. E aí, quando essa pessoa se fizesse presente na minha frente, eu pudesse conversar com ela como se ela estivesse ali. Isso é o rito da missa, porque daí tudo aquilo que Jesus realizou, que ele fez, acontece novamente comigo ali. Só que agora de uma forma de ritual, uma forma de celebração. Por isso que nós continuamos sempre celebrando a Eucaristia da mesma forma, do mesmo jeito. O Antigo Testamento, o povo tinha que fazer uma celebração que se chamava memorial. Memorial vem de memória. E quando o povo fazia aquela celebração memorial de memória, ela recordava a salvação que Deus tinha feito na vida deles. Então era como se aquela salvação tivesse acontecido, aquela salvação que aconteceu há
sei lá, 100 anos atrás, estivesse acontecendo agora na vida deles. Eles assumiam, olha, isso que aconteceu há 100 anos está acontecendo agora na minha vida. Quando Jesus Cristo fez a última ceia, o que ele fez no final de consagrou o pão e consagrou o vinho? O que ele falou? Fazer isso, hein? Agora ele inaugurou uma nova memória, para que aquilo que ele fez hoje há 2000 anos, quando nós repetíssemos, estivesse acontecendo agora na minha vida. É como se ele estivesse se entregando agora para a minha salvação, para o meu amor, como se ele estivesse agora se sacrificando, morrendo por mim, ressuscitando por mim. Aquilo que Jesus fez lá no passado, ele continua fazendo hoje na missa por mim. E isso vai se repetindo, digamos assim, por meio da celebração da missa. Fazer isso. Então é o quê? Para a gente continuar fazendo. E durante a história da igreja, que é uma igreja muito rica de 2000 anos, nós fomos enriquecendo com vários ritos, com vários modos de celebrar. De tal maneira que nós ficamos com o essencial. Que é o quê? Qual que é o essencial da missa? A hóstia. Sim, é uma parte importante. Mas quais são as duas partes principais da missa? A primeira parte é a parte da palavra, onde nós escutamos a Escritura, a palavra de Deus. E a segunda parte é a parte da onde nós levamos o pão e o vinho, fazemos a oração eucarística e depois recebemos a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, são duas partes que nós temos na missa. A parte da palavra e a parte da Eucaristia. São as duas partes essenciais da missa. Certo? Então, vamos fazer então agora, parte por parte da missa. O padre vai fazendo, vai explicando para vocês aquilo que vocês tiver que perguntar, tiver em dúvida, só perguntando depois. Quando que começa a nossa preparação para a missa? A gente tem que se preparar para ir para a missa, não tem? Que hora que a gente se prepara para a missa? Que hora que a missa começa? A semana toda. A semana toda nossa é uma preparação para a missa do domingo. E aí depois a gente vai se preparar de uma maneira mais pertinha ainda para a missa, quando a gente em casa vai lá, lava o rosto, ou então toma banho, veste a nossa roupa, bem ajeitadinha, e aí a gente vem para a igreja. Aí começou, de fato, a nossa missa já, que a gente já começou a se preparar de fato. Aí a gente chegou na igreja, a gente vai sentar no nosso banco, então a gente vai ajoelhar lá, a gente vai fazer a nossa oração. Porque ao ser humano, a gente não tem botão de liga e desliga, tem? Ah, não tem desse jeito. A gente não tem um botão que a gente fala assim, ó, agora eu já estou em conexão com Deus. A gente precisa se preparar também para estar em conexão com Deus. Por isso, a gente, quando chega na igreja, é importante que a gente chegue, a gente acalma o nosso coração, por meio de uma oração. Então, a gente chega um pouquinho antes, se prepara por meio de uma oração. A missa que a gente se preparou a semana inteira, depois a gente se preparou em casa, se arrumando, a gente chega na igreja, a gente se prepara por meio da oração. A primeira coisa que a gente faz quando chega na igreja antes de começar a missa é fazer um momentinho de oração. Nem que seja pequeno, mas a gente preparar o nosso coração para a oração. O padre, quando vai celebrar a missa, ele usa uma roupa diferente da roupa que ele usa no dia a dia. Por que que o padre usa uma roupa diferente? Para mostrar que aquilo que ele vai fazer no altar não é uma coisa do dia a dia. Entenderam? Aquilo que, quando o médico está atendendo, está vivendo o seu dia a dia, ele está vivendo o seu dia a dia com a sua família. Quando ele vai fazer o esporte, ele está fazendo esporte, mas quando ele vai atender, ele normalmente coloca a sua roupa do atendimento, o seu jaleco, a sua roupa do atendimento, para mostrar que ali ele está agora para o atendimento. O policial,
Você não sabe que ele é policial 24 horas por dia, mas quando ele vai exercer o trabalho dele de policial, ele coloca a roupa de policial. Então, para mostrar que aquilo que o padre vai realizar no altar não é coisa do dia a dia, ele coloca uma roupa também que não é do dia a dia. Ninguém normalmente vê o padre vestido. Isso aqui é minha roupa de dia a dia, tá? Pelo amor de Deus. Minha batina é roupa de dia a dia. Mas com a roupa de missa, a verde, a roxa, a branca, a rosa muito menos. A rosa ou a vermelha, vocês não vão ver eu andando com ela no mercado. Vão ver eu andando com ela no mercado? Porque não é roupa do dia a dia. Ali é uma roupa especial para mostrar que o que acontece no altar, na celebração, não é coisa do dia a dia. É uma coisa especial. É uma celebração especial. É coisa de Deus, vamos dizer assim. Uma celebração especial. Por isso, o padre usa vestes especiais para celebrar. Vocês tiveram um encontro para poder falar sobre os paramentos, não tiveram? E é por isso que vocês também vão usar vestes especiais para mostrar servir no altar. Para mostrar que aquilo que vocês estão ali fazendo não é brincadeira e não é coisa do dia a dia, né? O padre, por cima da roupa do dia a dia dele, ele coloca a túnica ou a alva. A túnica, para mim, representa a pureza que eu tenho que me revestir. O padre tem que ter uma pureza no interior e depois uma pureza no exterior. Microfone, filho. Vai, sem problema? Então, o padre coloca o branco, que representa a pureza. Na Bíblia diz que aqueles que foram salvos, eles lavaram as suas roupas no sangue de Cristo. Aí o sangue não fica vermelho? Mas representa que o sangue de Cristo, mesmo que seja vermelho, ele lava tudo. Não tem nada que ele não possa purificar. E é por isso que quando nós somos batizados, nós recebemos qual que é a roupinha que a criança é batizada? Branca, para mostrar que a criança foi lavada por Jesus Cristo. E o padre também veste uma roupa branca, que é a primeira roupa que ele coloca. Normalmente, os padres deveriam usar. O padre Edivaldo normalmente usa, nem todo padre usa. Que é o símbolo. Que é essa cordinha aqui, que se o coroinha fizer arte, o padre tem autorização dos pais para poder bater no ombro também. Não tem pais? Alguns. Não tem não. Brincadeira, não pode não. Não pode bater nos coroinhas não. Mas o símbolo, o padre amarra na cintura. Não é para mostrar que o padre tem cintura, não, porque os padres são bem gordinhos por aí. Mas amarra aqui na cintura, porque aqui fica o rim, os rins do padre, os órgãos vitais, e representa a castidade. Castidade é o quê? Primeiro que o padre não se casa. O padre não pode se casar. Mas representa também que eu devo viver bem nessa dinâmica de vida. E que eu devo viver isso integralmente, que eu sou feliz não casado. E que eu devo pedir a Deus para continuar assim, sem manipular a cerca, de jeito nenhum. Então, eu peço a Deus para poder viver bem a virtude da castidade. E amarro aqui, porque aqui estão os órgãos de maior fragilidade do ser humano. E a dimensão da castidade, que é a dimensão de viver casado ou não, essa dimensão da relação de marido e mulher, é uma dimensão de muita fragilidade. Quem é casado aí e vive essa dimensão pode dizer, não é verdade. A castidade não é uma dimensão de muita fragilidade? Não tem muita tentação? Então aqui o padre amarra nessa altura para demonstrar a fragilidade que a gente corre esse risco que a gente tem que viver. Depois o padre coloca a estola, que é essa faixa aqui em volta do pescoço. Ela representa a inocência que o padre tem que ter e o poder que ele tem para celebrar a missa, para celebrar a confissão, celebrar todos os sacramentos. Ela representa a inocência e também o poder que ele tem para poder fazer as coisas em nome de Jesus Cristo. E por que o poder? Porque são duas faixas
em linha horizontal, em linha vertical. Em linha vertical. Por que duas? Por que isso? Jesus Cristo, ele era Deus e homem. São duas naturezas. E era ele que ligava o céu à terra. E o Padre faz essas vezes. Embora ele seja só homem, ele está unido a Jesus Cristo para poder fazer essa ligação da terra ao céu por meio da sua oração e do poder que ele recebeu de Jesus Cristo. Por cima disso tudo, ele coloca entendeu? A casula. Quando eu era pequeno, meu primo trabalhava com bicho da seda. Vocês já ouviram falar de bicho da seda? Ele é uma lagartinha que depois, quando ele chega numa idade, ele começa a soltar uma sedinha e vai se enrolando até se fechar dentro da seda. Por isso aqui chama casula, porque quando o padre se veste, ele normalmente se enrolha, se veste com esse paramento. Simboliza que ele deve ser revestido de Jesus Cristo, ou seja, a caridade e o amor de Jesus Cristo deve envolver o sacerdote. E, no final das contas, ele cobre dá um pouco, filho. E no tempo do calor, dá muito calor. Também dá muito calor. Aí, e além de tudo, cobre todas as outras partes. Porque tudo aquilo que o Padre é deve ser coberto da caridade, deve ser coberto pelo amor de Jesus Cristo. A Escritura diz que se não for amor, a gente não é nada. Então tudo deve ser coberto pelo amor de Jesus Cristo. Sobretudo o poder. Se a gente tiver muito poder e não tiver amor, a gente não vale nada nesse mundo. O Padre se prepara desse jeito. E tem as orações que o Padre faz para se vestir esse paramento. Depois que o padre está preparado, então ele vai lá, vai para começar a missa. Os coroinhas também ajudam o padre para começar a missa. Para começarmos a missa, o padre faz uma procissão até o altar. E o que a procissão significa para nós na igreja? A procissão, a gente não faz procissão parado, né? Faz procissão parado? Procissão é andando. A procissão para nós católicos significa que nós somos um povo que a gente não fica parado. Nós somos um povo que a gente está sempre caminhando. A gente é um povo que está nesse mundo, mas a gente está caminhando para chegar no céu. E o padre, na missa, ele junto com os coroinhas, com os acólitos, eles representam a igreja inteira que caminha rumo ao altar, representando um povo que quer chegar ao céu. Por isso, para começar a missa, todos ficam em pé, vamos ficar em pé todo mundo. E o padre, junto com todos os coroinhas, a equipe, e o povo inteiro, então, quando ele tem com todo o povo andar para ir no altar, está todo mundo em pé, mas não é para o povo ficar olhando para o padre. Eu acabo de entrar e cumprimentando todo mundo, porque senão o pessoal acha que eu sou sem educação. Mas o padre acaba cumprimentando com uma educação. Mas esse momento de todo mundo estar em pé, no sentido que nós somos um povo que está caminhando. A nossa posição é uma posição a caminho. E como o padre e os coroinhas estão caminhando rumo ao altar, todos nós estamos caminhando. Então a procissão inicial é isso. Nós estamos cantando, então começamos a missa nessa posição. Estamos caminhando rumo a Deus. Então a procissão inicial é o primeiro ato da Santa Missa. Primeiro ato, a procissão inicial. Quando o padre chega junto com os coroinhas diante do altar, ele vai fazer um gesto de reverência. Podem se sentar. Se estiver só o altar, que representa Cristo, ele vai fazer uma vênia, encurvar o corpo em reverência ao altar. Se ele estiver o Santíssimo Sacramento no sacrário, ele vai fazer como é que é o nome disso? Vocês são demais, vocês estão muito bons. Que beleza. Genuflexão é flexionar o joelho, ou seja, dobrar o joelho. Então vocês vão fazer uma de dobrar o joelho diante de Jesus. Então aqui no caso que o Santíssimo Sacramento está no altar, o padre vai fazer uma genuflexão, vai subir até o altar,
E aí ele vai beijar o altar. O beijo no altar representa um gesto de amor, não é? Mesmo qualquer coisa não é um gesto de amor. Então é um gesto de amor, de reverência ao altar que representa Jesus Cristo. Nem todos não beijam o altar. Quem beija o altar é o padre e o diácono, porque eles são ministros ordenados, estão ligados à celebração. Então nós beijamos o altar como um gesto de amor. Beijamos o altar e depois iniciamos a missa na celebração ritual, que é em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E então, depois de iniciar com o sinal da cruz, que é aquilo que nos reúne, o Padre saúda vocês, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, ou então com qualquer uma outra da saudação que são prescritas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saudações que o Padre pode fazer depois do nome do Pai. E depois de fazer essa saudação, acolhe a todos que estão ali na celebração e convida todos para que, depois de acolhidos, nós peçamos a Deus o perdão dos nossos pecados. Mas não é um pedido de perdão para a gente ficar triste, para a gente começar a fazer uma lista de pecado. Eu já estou com 31 anos, mas tem um pessoal aí que já passou dos 32 e talvez recorda o tempo que na missa os padres diziam: vamos fazer agora o nosso exame de consciência, vamos lembrar do nosso pecado, pelo irmão que eu não matei, pelo mal que eu não causei, não é isso não, mas lembra aquele tempo que eu fazia aquele exame de consciência comprido, que ficava até fazendo a lista de pecado na hora do ato de confissão? O ato penitencial não é para a gente recordar pecado por pecado que a gente não fez. O ato penitencial é um momento para a gente recordar que a gente é pecador, mas que o amor e o perdão de Deus é maior na nossa vida. É por isso que a gente confessa que a gente tem pecado. Realmente é que eu confesso a Deus Todo-Poderoso, não tem? Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dá-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Depois, Senhor, tende piedade de nós. Vocês? Senhor, tende piedade. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Esse Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, é uma tradução do grego antigo que era Kyrie eleison, e a outra Christe eleison. Essa origem da antiga, na verdade, não era um tem de piedade, tipo assim, eu sou pecador, como que eu sou ruim, como eu sou mal para Deus. Não era esse o ato penitencial, era no final das contas, esse ato penitencial era eu pequei, mas Deus me libertou. O que é isso eu pequei, mas Deus me salvou. Eu pequei, mas o Senhor me perdoou. Eu pequei, mas Cristo me perdoou. Eu pequei, mas o Senhor me perdoou. Entenderam? Mais do que a gente no ato penitencial, como eu sou ruim, é dizer, como Deus é bom que Ele me dá o seu perdão. Entenderam o que é o ato penitencial? Não é só falar que a gente é ruim. Que a gente é ruim, a gente sabe. Mas é dizer como que Deus é bom perto da nossa maldade. Depois disso, depois do ato penitencial, tem o Glória. O Glória. O Glória reza em toda a missa? Só na missa de domingo e nas missas de festa, né? O Glória é um canto muito antigo, onde nós glorificamos a Deus por Ele nos ter dado Jesus Cristo. Então nós glorificamos por Ele nos ter dado Jesus Cristo, e depois de todo o canto do Glória, o Padre faz uma oração, e vocês sabem o nome da oração que o Padre faz? Qual que é o nome? Fala alto. Fala alto. A oração se chama oração coleta. Sabiam disso? Aquele primeiro oremos que o Padre faz se chama coleta. Essa coleta por quê?
Mas a coleta na hora que o pessoal passa com a cestinha para pegar o dinheiro, aquela é a coleta de dinheiro. Que a gente não fica sem. Mas a coleta, o primeiro oremos é coleta, porque é um momento em que, naquele oremos, o padre colhe, ele pega, no momento de intenção e de silêncio, e pede no coração por todos aqueles que estão na missa, para que Deus escute as orações de todos vocês. E então, ele faz a oração por todos vocês. Por exemplo, a oração de hoje e de amanhã. A oração que ele faz por todos nós. Ó Deus, cuja providência jamais falha. Ou seja, Deus que sempre nos ajuda. Nós nos pedimos com humildade. Afasta de nós tudo aquilo que faz mal. E dá para nós tudo aquilo que faz bem para nós. Não é um pedido bom? Ou seja, aquilo que está no coração de vocês foi isso que o padre pediu, para que Deus sempre afaste aquilo que for mal e dê para vocês aquilo que for bom, que estiver no coração de vocês. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí, graças a Deus, todo mundo senta, porque agora nós vamos escutar a palavra de Deus. A homilia? Quem falou homilia? A homilia ainda não, a palavra de Deus. A primeira leitura, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura no dia de domingo, do Evangelho. Normalmente a primeira leitura é do Antigo Testamento. Os Salmos é um livro de canto que tem no Antigo Testamento, por isso ele é sempre cantado normalmente. Normalmente é cantado. A segunda leitura é do Novo Testamento. E o Evangelho que são os 4 evangelhos que contam sobre a vida de Jesus Cristo. Para o Evangelho propriamente dito, todos ficam em pé. Por que ficam em pé para o Evangelho? Porque o Evangelho conta a vida de Jesus Cristo. E por isso se faz, digamos assim, mais importante. Porque é o principal da história da nossa salvação. Entenderam? E sendo o principal, todos ficam em pé para escutarmos com atenção. E para mostrar que é tão importante, nesse momento, normalmente vocês vão estar carregando velas para estar aqui no lado, lá em cima do lado do ambão, junto da palavra de Deus. Muitas vezes carrega em procissão com o livro do evangeliário, onde está o Evangelho. Muitas vezes se usa o incenso para mostrar que é uma palavra importante que nós vamos escutar naquele momento. Então, tudo isso para mostrar que aquela palavra que nós vamos escutar é muito importante, porque é a palavra do próprio Jesus Cristo, que é o nosso Deus presente no meio de nós. Ao final do Evangelho, o padre diz: palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto vocês respondem glória a vós, Senhor, o padre diz em voz baixa: pelas palavras do Santo Evangelho nos sejam perdoados os nossos pecados. E beija o livro onde está o Evangelho. Ou seja, teve o ato penitencial, onde nós agradecemos a Deus pelo perdão dos nossos pecados e recebemos ali perdão dos pecados leves. Depois ainda, no momento do Evangelho, o padre agradece ainda a Deus e pede o perdão dos pecados, beijando também a Bíblia ali, as páginas do Evangelho. E aí sim chega o momento que vocês sentem e o padre faz Aí, quando é o padre Edivaldo, vocês cansam, né? Que o padre Edivaldo, até quando está rouco, fala demais. Aí faz a homilia, 1h30 de homilia. Aí depois da homilia, no dia de domingo, nós ficamos em... A homilia para quê? Para explicar a palavra de Deus. É para ficar uma mensagem dela no nosso coração, na nossa vida. Depois da homilia, ficamos em pé no dia de domingo e rezamos o creio. O que é o creio?
A gente fala que a gente acredita em Deus. Isso, é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita. Que a gente acredita em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na Igreja Católica. É o resumo da nossa fé. O creio é o resumo da nossa fé. E todo domingo a gente faz esse resumo da nossa fé. Depois, olha como que é bonito. Nessa primeira parte, nós vamos escutar a palavra de Deus. Essa palavra de Deus é Deus que nos fala. E ela vai concluir com uma última parte que é o quê? É nós falando para Deus com as preces. Se é o momento da palavra, então, olha, se o Senhor me falou pela palavra, Ele disse, agora, Senhor, escutai a nossa prece, que é o momento das preces. Nós apresentamos ali 3, 4 preces em nome de toda a igreja, e aí então o Padre conclui aquelas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. E aí a primeira parte da missa está concluída, que é a parte da palavra. A parte da palavra onde Deus nos falou pela Escritura, aonde nos falou pela reflexão do Padre, e aonde nós falamos para Deus pelas nossas preces. E aí a gente senta, e aí tem a coleta do dinheiro de vocês, e aonde o Padre oferece pão e o vinho. Em duas partes. A da palavra, e agora vamos entrar na parte da liturgia eucarística. Na liturgia eucarística, é trazido para o altar, ali, o cálice com todos os paramentos dele, o vinho, a hóstia e tudo. E então é preparado no altar, enquanto é feita a coleta, o ofertório. Para o ofertório, então, vocês tiveram o encontro de vocês para mostrar todas as coisinhas, né? Qual peça que é essa? Grandona que abre primeiro em cima do altar. Desse lado agora, tem que responder. Força na memória. Sanguíneo. Não. Tem corporal. Então abre o corporal. O corporal vem de corpo. Aonde sempre vai ser consagrado o corpo de Cristo, vai ser depositado o corporal. Então abre o corporal. Aí o padre tem como que é o nome dessa? Baqueta. Patena. Isso, patena. Isso aqui, Eucaristia. a hóstia, né? Que vai se tornar a Eucaristia, um pãozinho por enquanto. E o padre não vai rezar missa de verdade aqui não, tá? Fica tranquilo. Então o padre vai oferecer o pão. Enquanto está cantando o canto, o padre faz uma oração de bênção a Deus, agradece a Deus pelo pão, dizendo assim: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida. Então, o Padre agradece a Deus pelo pão que a gente tem para se tornar o pão da nossa vida, que é Jesus Cristo. Por que tem a letra J e H e S? Porque a igreja sempre usou a língua, o latim, para poder celebrar. Aqui, se você ver, tá um I, não tá? Tá um I. Porque o J e o I é a mesma letra no latim. A mesma letra. Em latim, JHS ou o IHS seria Jesus Hominis Salvator. Jesus dos homens Salvador. É como se nós disséssemos, olha, Jesus é o Salvador dos homens. É uma proclamação da nossa fé. Entendeu? Então JHS é Jesus dos homens Salvador. Jesus Salvador dos homens, que daí muda, como no inglês, que às vezes uma palavra vai para frente e vai para trás, para dar a lógica. Depois o padre coloca, como que é o nome desse aqui agora? Sanguíneo. Aí sim. Coloca do lado. Esse aqui é o Cálice. cálice.
O padre coloca o Vinho. vinho no Vinho com cálice. água. Ah, não precisa nem falar da água. Coloca quanto de água? Uma gota. Uma gota. Ele pode colocar derrubando ou com a colherzinha, para ser uma gotinha só mesmo. Aqui quando tem pouquinho de água, coloca só uma gotinha, ó. Só uma gotinha. Por que o padre coloca só uma gotinha de água? Porque o padre gosta de beber mais vinho do que água, não é? Não, porque Não. o vinho é Jesus e a água é a gente. Isso. Entenderam? Entenderam, pais? Eu lembro do meu pai falando, olha que padre esperto. Eu lembro do meu pai falando, coloca um tanto assim de vinho e só uma gotinha de água. Esse padre gosta de beber. Mas porque representa isso. Representa que o vinho é Jesus Cristo e a água somos nós. E nós, quando estamos em Jesus Cristo, a gente some, por assim dizer. Nós somos abraçados por Jesus Cristo, não podemos mais ser separados de Jesus Cristo. Então o padre, enquanto abençoa a água, coloca a água no vinho, ele vai dizer que pelo mistério, pela mistura desta água e deste vinho, que a gente seja acolhido, Senhor, pela vossa divindade, vós que abraçastes a nossa humanidade. Entende? É como se Deus quisesse, a gente não possa mais ser separado de Deus. Então, o padre faz a mesma oração que fez pelo pão, faz pelo vinho, só que trocando as palavras, em vez de pão, vinho, em vez de trigo, pela uva. E aí se encurva e diz que em espírito de humildade e ânimo contrito, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e este sacrifício seja realizado em tua presença, Senhor nosso Deus. É um gesto de humildade pedindo que Deus aceite o sacrifício do pão e do vinho. Vem do lado, aqui tem a vasilhinha, normalmente vocês têm a bacia e a jarra, né? E o padre lava a mão dizendo: lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. Amém. O padre lava as mãos pedindo que seja purificado os pecados e chama vocês para rezar comigo. Porque não é só eu que rezo a missa sozinho, eu rezo com vocês. Então o padre fala: orai, irmãos e irmãs. Aí vocês fiquem em pé, por favor, que o padre está em pé o tempo todo. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Vocês respondem: Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olha que bonita essa oração. Nessa oração, o padre diz o seguinte: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício. Porque o padre oferece de um jeito, ele oferece como sacerdote, como Cristo, esse sacrifício do pão e do vinho. E vocês oferecem como fiéis o pão e o vinho. É uma maneira diferente de oferecer esse sacrifício. E depois vocês respondem, não é para Deus, vocês estão respondendo para mim essa oração. Receba, ó Senhor, ou seja, que Deus receba, Padre, pelas tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e para o bem de toda a Santa Igreja. O padre vai fazer a oração sobre as oferendas. No caso de hoje: Senhor, confiantes no vosso amor de Pai, acorremos com estes dons ao santo altar. Concedei-nos que, ao celebrarmos os vossos mistérios, sejamos purificados por vossa graça santificadora, por Cristo nosso Senhor. Amém. Depois da oração das oferendas, o padre faz a oração do prefácio. O que é prefácio, vocês sabem? Lembra que o padre falou que durante muito tempo a igreja usou o latim? A língua latina, prefácio, vem de prefacere. Fazer antes do fazer. Então, antes de fazer a Eucaristia, o padre faz essa oração, na qual ele recorda as maravilhas de Deus, se recorda aquilo que nós estamos celebrando ali hoje. Então,
essa oração ali, o Padre diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, nosso dever e nossa salvação. Então ele faz toda uma oração recordando o motivo da nossa ação de graças nesse dia. Antes da gente fazer a grande ação de graças, que é a consagração do corpo e sangue de Cristo. No final dessa oração, o Padre diz que nós estamos unidos a todos os anjos e santos para dizer ou cantar a uma só voz, que é o Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Após isso, o Padre começa a oração eucarística. Durante a oração eucarística, meus santos, o Padre vai fazer várias intenções. Nessas intenções, ele vai pedir o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha sobre o pão e o vinho. É o Espírito Santo que faz tudo na igreja. Então o Espírito Santo vai pedir que o Espírito Santo venha sobre o pão e o vinho, para que o pão e o vinho seja mudado no corpo e no sangue de Jesus Cristo. E depois de pedir o Espírito Santo, ele vai dizer as mesmas palavras que Jesus disse na última ceia. Porque é a palavra de Jesus que muda o pão e o vinho. Então sobre o pão ele diz que isto é o meu, e sobre o vinho ele diz que isto é o meu sangue. E ao dizer as palavras de Jesus, o pão e o vinho são mudados no corpo e no sangue de Jesus. Depois disso, a igreja reza em várias intenções. No caso aqui da oração 2, que é usada esse final de semana, ela vai primeiro agradecer por nós estarmos na presença de Jesus Cristo aqui no altar. Depois, pede que nós sejamos sempre unidos no amor desse Jesus Cristo. Em seguida, pede que a igreja sempre permaneça em comunhão com o Papa, com os bispos e com todas as pessoas que são unidas como católicos. Em seguida, reza a Deus por todos aqueles que morreram. Eu tenho minha avó que faleceu, meu avô, algum amigo querido. Então todos aqueles que faleceram, a igreja coloca numa intenção especial de oração. E nessa oração aqui, depois a última oração é que por todos aqueles que junto da Virgem Maria, de São José, dos apóstolos e dos santos, já estão no céu. Então, na oração eucarística, todas as intenções importantes são colocadas numa grande ação de graças que termina dizendo: por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque a grande ação de graça, o grande louvor é apresentado a Deus por Jesus Cristo. Ao final disso, nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, que daí começa a preparação própria para nós recebermos a Eucaristia. Com o Pai Nosso, onde nós chamamos a Deus de Pai, e depois pedimos o pão nosso. Terminado então isso, pedimos que nos livre de todos os males, fazemos uma oração que é a oração da paz, e depois o Padre mostra a vocês o corpo de Cristo, e aqueles que já fizeram a primeira comunhão estão preparados, vão até as filas para receber a Eucaristia. Na hora da comunhão, cada um vai fazer a oração de agradecimento que achar melhor. Enquanto isso, podemos nos assentar. Fazemos a oração que melhor acharmos. Após a distribuição da comunhão, o Padre vai fazer a purificação de todos os vasos sagrados, ou seja, aquilo que sobrou da Eucaristia vai ser guardado no sacrário, o sangue de Cristo vai ser bebido, vai ser lá limpo o cálice e depois guardado
e depois guardado os paramentos todos na credência. E termina depois este momento da comunhão com a oração após a comunhão, na qual a igreja agradece a Deus por Jesus ter nos visitado, por nós podermos ter feito a comunhão com Ele, recebido Ele na Sagrada Comunhão. Aí a gente senta, tem os avisos, e no final dos avisos o padre faz a bênção final. A bênção final, o padre sempre tem colocado as intenções de bênção sobre o povo, para que vocês vão sempre acompanhados com uma bênção especial, bastante especial. E depois dessa bênção, que é recebida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. amém, graças a Deus, a gente diz: ide em paz, que o Senhor nos acompanhe, ou uma das outras formas na qual a igreja despede vocês. Antigamente, só tinha uma forma de mandar o povo embora. Só tinha uma forma que no latim era ite missa est, que era, no final das contas, ide, a missa acabou, que ficou traduzido, mas missa est era, essa é a missão. Ou seja, vocês que participaram da missa, vocês se encontraram com Jesus. Vocês tiveram o encontro de vocês com Jesus. E é essa a missão de vocês. Missa est. Essa é a missão de vocês. Agora vão embora. E levem esse Jesus com vocês. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Entendem? Leve Ele com vocês. A missão do cristão, de nós católicos, é virmos na missa. Por isso que semana inteira é nós nos prepararmos para a missa. Porque a gente vem, se encontra com Ele, recebe Ele e a gente leva Ele aonde a gente for. Isso é, no final das contas, a nossa missão. Isso é a missa. O encontro com Jesus e depois nós levarmos Ele aonde nós formos na nossa vida. Depois de Padre enviar vocês, o Padre vem, beija o altar novamente, porque tudo que é bom a gente termina com um beijo de carinho. Beija novamente o altar num gesto de amor para Jesus Cristo. Volta aqui para o meio, junto com os acólitos. Se a Eucaristia está no meio, faz a genuflexão, se despede de Jesus e do altar. E daí, se não é para ir, né, ir em paz, para sair, então o padre sai, para poder mostrar que a igreja tem que sair sempre, ir ao encontro das pessoas. Só que na hora que o padre sai, metade da igreja já saiu também. Não é? Ou já foi embora. Mas é assim mesmo, é para ir embora, não é para ninguém ficar parado. Entenderam? Alguma dúvida, meus queridos? Não? Eu gostaria que o senhor sinalizasse alguns momentos que a comunidade, né, o povo em geral, tem rezado junto com o padre, né? Acho até que é uma coisa boa, né? Uma piedade, digamos, mas que assim, nós que temos a oportunidade, né, desse esclarecimento, é importante aquela questão do amém depois do Pai Nosso, algumas orações que só o sacerdote que pode fazer, e às vezes o povo na nossa catedral também. Ok. Tem uma pergunta depois, né, filhinha? Não? Tem. Só um minutinho, só vou responder a da Liana, depois a gente responde. Guarda a perguntinha na memória, tá? Então, na igreja, lembra que eu disse do beijo do altar, que é só o padre, o diácono que faz, e o povo não faz? Porque na igreja nós temos o sacerdócio ministerial, que somos nós, o padre, e tem o sacerdócio do povo. Todo batizado ele é sacerdote, ou seja, ele recebe de Jesus Cristo o seu poder de se apresentar diante de Deus, o seu poder de fazer a sua oração diante de Deus. É por isso que você faz sua oração. Mas na missa, cada um tem o seu modo próprio de fazer a oração, já estabelecido. Por isso, por exemplo, na missa, quem diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o sacerdote ministro, que é o padre. O povo diz o amém, que é a parte do povo, é dizer amém. E no final das contas, o livro do Apocalipse vai dizer
que os que foram salvos são aqueles que estão diante do trono de Deus dizendo amém. Vem, Senhor Jesus. E a parte mais importante é isso. Então assim, o sacerdote diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo diz amém. O padre diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. E vocês respondem: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aí já não é o amém. Amém, amém, amém. Entende? Portanto, cada um tem a sua parte. Cada um tem a sua parte de resposta. Eu não respondo bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, porque essa não é parte do sacerdote ministro. Se eu fizer isso, eu estou pulando na vez de vocês. É uma parte que pertence a vocês. É sagrada para vocês. Quando, na resposta da oração eucarística, por exemplo, na oração eucarística, tem ali, por exemplo, hoje eu falo assim: enviai-o a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão dizer: enviai o vosso Espírito Santo. Se eu disser enviai o vosso Espírito Santo, eu estou fazendo a parte de vocês. E é errado, porque é a parte que pertence a vocês. Só que se vocês fizerem a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, é errado, porque vocês estão fazendo a minha parte. Na igreja, São Paulo vai dizer que cada um tem o seu lugar. E a mão não deve fazer a vez de pé, e o pé a vez da cabeça. Cada um deve fazer o seu lugar. Por isso, quando for fazer sua parte, faça a sua parte. Tem gente que o padre está fazendo a oração, esses dias o padre estava fazendo a consagração. A hora que eu comecei a dizer, isso é o meu corpo, tinha uma pessoa dizendo, isso é o meu corpo. Eu fiz a consagração nervoso. Eu perdi a comunhão naquela missa. Porque assim, não pertence ao povo. Eu sei que é na bondade, na inocência. Mas a parte do padre é do padre, a do povo é do povo. O por Cristo, com Cristo e em Cristo é do padre. O por Cristo, com Cristo e em Cristo é do padre. O livrai-nos de todos os males. Hã? Tem padre que fala, reza comigo. Aí o pecado é do padre, filha. Quando o padre manda ir junto, o pecado é do padre, não é do povo. Aí, entende? Oração da paz. A oração da paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, é do padre, não é do povo. O Pai Nosso é de quem? É de todos. É de todos. Então, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou aí, todos. Pai Nosso que estais no céu, todos juntos. Aí o padre faz junto com vocês, porque é de todos, ele é pai de todos. Mas aí no Pai Nosso, dentro da missa, a gente não fala amém, sabia disso? Não fala. No terço a gente fala, quando a gente é só o Pai Nosso, lá na hora do apuro da nossa vida, na prova que a gente está, para a gente fazer na escola, a gente fala amém. Mas na missa a gente não fala o amém, porque o amém da missa, a gente reza, mas livrai-nos do mal, mas livrai-nos do mal. E o padre continua, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, a fim de que, vivendo a feliz esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E vocês respondem, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Já viram os crentes rezando o Pai Nosso? Os evangélicos? Mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória. Porque eles rezam, pegam o Pai Nosso do outro evangelista e emenda nesse para colocar tudo junto. Eles fazem uns picoteios o Pai Nosso. Nós pegamos e colocamos o Pai Nosso, rezamos essa oração no meio e depois terminamos com o livrai, com o Oração da paz. com o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí fazemos a oração da paz e depois da oração da paz nós dizemos o amém. Aí foi o amém do Pai Nosso. Opa. E
Fala, filhinha. Em relação a bater palma durante a missa. Aí é uma briga, filha. Que é como se estivesse batendo palma diante de Jesus crucificado. Mas tem muita gente que fala, agora é hora de bater palma. Filha, Pode ou não pode? eu acho que mais do que pode e não pode, eu acho que é como a pessoa se percebe dentro da celebração. Eu particularmente não bato palma. Pode ver as minhas celebrações. Nunca convido ninguém para bater palma, porque eu acho que é inconveniente na celebração. Nunca fez parte das nossas celebrações o bater palma. Agora tem padres que convidam e tudo para bater palma. Tem comunidades que é costume bater palmas. Eu não entro nessas discussões de que é como se estivesse batendo palma para Jesus crucificado. Eu acho assim, faz muito drama colocar dessa maneira. Mas assim, é mais como a pessoa se percebe, se é conveniente, se não é conveniente, se a pessoa se sente bem, se a pessoa não se sente bem. Eu não acho conveniente, por isso não convido. Aqui, graças a Deus, não é costume ficar batendo palma. Eu, particularmente, não acho conveniente bater palma, porque não é parte da nossa cultura. Se você vai na África, por exemplo, na África é próprio da cultura. O africano ele tem gingado. A missa do africano é toda dançada. Mas por quê? É da cultura do africano. Agora a cultura do brasileiro, o brasileiro gosta do forró, gosta não sei o quê. Mas na missa, a cultura do brasileiro, ele é quieto. A cultura do brasileiro na missa, ele gosta de chegar, ficar em silêncio e ficar mais tranquilo. Normalmente eu percebo dessa maneira. Um minutinho, filho. Ai, Jesus. Aqui, ó, a criança te perguntando, que é Letícia. Pode ser. Vai, filhinha. É como mais importante, o vinho ou o pão? Os dois. Por quê? Porque nós acreditamos que Jesus disse o quê? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Agora, nós acreditamos que não tem como separar o corpo do sangue. Jesus está presente tanto num como no outro. Então, não tem um que é mais importante que o outro. Entendeu? É Jesus inteiro, tanto no corpo como no sangue dele. Entendeu? Padre, se você puder repetir a parte onde tem a fala que a gente tem que ter a reverência. Tá vendo? No começo? Ok. Guarda os dedinhos aí. Já peço. Então, durante a missa nós temos momentos de reverência, por assim dizer. Há nomes e há momentos. Por exemplo, quando o padre diz o nome de Jesus, o padre encurva a cabeça, não é fazer isso. O padre simplesmente faz assim com a cabeça. Pode ver, durante o canto do glória, que é o momento de Jesus Cristo. O padre faz assim com a cabeça, que é o quê? Uma reverência. São Paulo aos Filipenses diz que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. Então a igreja sempre teve costume de fazer uma reverência ao nome de Jesus. Depois o nome de Maria e ao nome do santo que celebra no dia. Então o nome do santo, a gente nem sabe que santo, tanto santo que tem, né? Mas de Maria e de Jesus, a gente sempre faz uma reverência. Quando faz o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né? Por exemplo, de Jesus, de Maria, que normalmente acontece na missa, a gente faz, não é fazer assim, mas olha, muito levemente. Os fiéis também devem fazer. Os fiéis são aconselhados a fazer. É uma regra que diz assim, o padre deve fazer. Os fiéis, por piedade, por reverência, podem fazer. Entende? Por carinho, por amor, se quiserem, podem fazer. Mas não são obrigados a fazer. Mas delicadamente. Tem gente que só vai fazer assim, ó. Não, pelo amor de Deus. E aí, por exemplo, no creio, quando fala, foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o creio, isso aí ninguém fala. Mas o creio pede que todos, nesse momento, façam... Não, é que eu tenho o costume de me encurvar muito, né? Mas todos se encurvem, porque Deus foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. É o momento em que Deus desceu do céu à terra para nos salvar.
Então, nesse momento, a gente desce para mostrar. Se ele desce, a gente desce também por amor a ele. Então, nesse momento, a igreja pede que todos, nesse momento, façam isso. Só que a gente sabe disso, a gente faz isso, a gente não faz. Então, a gente acaba, deixa assim fazer mesmo. Se vocês veem, normalmente eu faço. Mas porque é uma coisa, eu faço. Padre Divaldo. Vocês não precisam fazer. Entende? Entendeu, filhinho? Tem algum vinho, algum tipo de vinho específico? O vinho que o padre usa tem que ser vinho de uva, de boa qualidade, com álcool, e sem mistura de aditivos, tem vinho aí que é muita Pasqueto, por exemplo, aqueles vinho muito tranqueira, não pode ser, porque tem que ser Vinho com fermentação natural. fermentação natural. Oi? Não, nada contra o Pasqueto. Lá em casa o pai e a mãe só tomam Pasqueto. Mas é porque para missa tem que ser um vinho de melhor qualidade, porque ele pode estragar com mais facilidade. E a hoxa pode ser de Felipão normal? A hoxa tem que ser farinha de trigo e água e uma pitadinha de sal. Mas é a pessoa da igreja que faz? É fábrica que faz. Fábrica normal. Mas Tem uma fábrica, tem fábrica só para vinho de igreja e fábrica só para hóstia. As irmãs fazem, né? Tem irmãs que fazem, mas eu acho que só lojas fábrica só para isso. E os gestos? Que gesto, filha? Por exemplo, a gente que é mais antigo. Quando não sou eu que estou indo para frente. Vem lá nossos pais, né? Então, por Cristo. Daí a gente, né, por Cristo, levanta, deixa a mão lá alta. Estendida. Ou exato. Ou na hora do. Confesso. Exato, bate no peito. Ou, né, o corpo de Cristo. Tem aqueles gestos, vai mão, volta mão. Isso tem, não tem? Faz, não faz? Tem gestos que são previstos. Por exemplo, tem o confesso a Deus Todo-Poderoso, não tem? Lembram, crianças? E a vós, irmãos e irmãs, que pequei por minha culpa, minha tão grande culpa. Nesses 3 momentos de minha tão grande culpa, a igreja pede que você bata no peito 3 vezes, que é um reconhecimento de perdão, de misericórdia, de reconhecimento da culpa que você tem. Então, nesse momento se pede que você reconheça a culpa batendo no peito. Isso é um gesto que se tem. No Pai Nosso, por exemplo, se tem o costume no Brasil de todo o povo erguer a mão junto com o padre. Não é, o povo em geral não seria certo, mas é um costume que nós temos no Brasil de o povo rezar a mão junto, com os braços abertos, junto com o padre. É mais um costume do Brasil do que ser certo ou ser errado. Então é mais uma questão de costume. Então, assim, Mas pode fazer? poder pode, não é pecado. Pode. Os coroinhas aqui na catedral estão orientados a não fazer, para evitar uns que ficam assim, outros que ficam assim, para ficar uma coisa mais organizada, mais tranquila. Então, assim, só um minutinho, filho. Então, os gestos, por exemplo, são só que assim, sempre gestos na igreja, sempre procurou ter gestos assim, que não fossem muito espalhafatosos. A minha batida no peito é isso aqui, ó. Ou então com a mão fechada. Tem gente, pá, pá. Você escuta a caixa torácica do cara, está lá no fundo da igreja, tem dia. Tem gente que é assim. Tem gente que vai rezar o Pai Nosso que parece estar sendo assaltado. Assim, a igreja não trabalha nunca no exagero. Gente exagerada não está errado. Nunca é no exagero. É que nem a reverência. A genuflexão. Erguer a saia. Eu ando de taquetel ou então de calça de moletom. Genuflexão é o quê? Dobrar o joelho. Dobrar o joelho é isso aqui, ó. Direito no chão. É isso aqui.
Tem gente que faz isso aqui, ó. Um coicinho para trás. Entendeu? Tem gente que faz assim, ó. Então assim. Não, o sinal da cruz, na proclamação do Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. É isso. São gestos que nós fazemos. A minha avó, coitadinha, ela fazia assim: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, Pai do Filho e Espírito Santo. Ela fazia na testa, no nariz e na boca. Por que no nariz? Outros vai no umbigo, na barriga. Entende? As pessoas vão inventando coisas. Na inocência, na boa vontade, no amor, muitas vezes. Mas aí a gente tem que fazer o caminho de fazer as coisas certas. Na testa, na boca e no peito. O nome do Pai na testa, na boca do estambo, na esquerda, na direita. Tem gente que espanta mosquito. Já viu jogador de futebol quando vai no campo? É assim. Não. Faz bonito. Nem vale esses trem. Então são gestos que nós temos e que são importantes serem bem feitos. A reverência, sim, a reverências, as genuflexões, os gestos. Pessoal, dá vontade de ligar. A última, filha. Mas nós estamos já com horário, sei que talvez alguém possa ter um compromisso. É certo de segurar os objetos para ele não cair? Aí depois a gente vai aprendendo com essas coisas, filhinho. Isso aí vai pegando o jeito, isso aí é tranquilo. Para hoje, com o padre, não precisa. Tá bem? Isso aí é tranquilo. Isso aí a gente vai pegando a prática. Eu ouço muita referência de padre que fala das referências na missa em latim, em grego. Tem que saber falar essas línguas para se dar. A gente aprende alguma coisa, mas não tem necessidade de aprender, não. Mas aprende alguma coisa. Mas não precisa saber para rezar. Beleza? Ok, meus santos? Chega, né? Beleza, vamos ficar em pé, pedir de Deus a bênção. O senhor faz uma oração, uma bênção para nós, crianças. Vamos lá. Se acalme. Ó, daí terminou a bênção, por gentileza, daí as crianças vêm aqui na frente rapidamente para a gente registrar esse momento. E daí tira os crachazinhos e vocês estão liberados.